Dizem que um lugar guarda as memórias de tudo o que aconteceu ali. Mas e quando essas memórias são de puro sofrimento? O que acontece quando a dor é tão forte que se recusa a ir embora, mesmo depois de tudo abandonado e trancado? Aqui, no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, mais de 60 mil pessoas morreram. Fundado em 1903, o hospital virou palco do que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. E os gritos, a dor, eles não sumiram. Eles se infiltraram nas paredes, criando algo vivo, sombrio. Dizem que uma sombra, uma manifestação de toda essa agonia, ainda vaga pelos corredores. Hoje não estamos aqui apenas para explorar. Viemos encontrar essa sombra e provar que ela continua aqui. Não fazemos ideia do que vamos encontrar lá dentro. Mas a lenda é clara. Algo ainda está preso a este lugar. Estamos em frente ao que sobrou do Hospital Colônia de Barbacena. Por décadas, este lugar foi um verdadeiro depósito para os indesejados da sociedade. E não eram só pessoas com transtornos mentais, opositores políticos, mães solteiras, homossexuais, pessoas em situação de rua, qualquer um que fosse considerado um incômodo. Estima-se que 70% dos internados nem sequer tinham diagnóstico de doença mental. Eles eram simplesmente apagados do mundo. Nossa missão hoje é mais do que só filmar corredores em ruínas. Queremos encontrar o epicentro da tal manifestação sombria que os relatos descrevem. Usando plantas antigas e relatos de sobreviventes, vamos focar nos pavilhões conhecidos pelos piores castigos, onde a concentração de sofrimento era maior. O psicólogo Carl Jung chamava de sombra a parte que a gente reprime, medos, fraquezas, nossos instintos mais primitivos. Um lugar como este não era só um hospital. Era um espaço onde a sombra coletiva da sociedade era trancada à força, onde a crueldade se tornou normal. Nossa teoria é que a sombra que assombra este lugar não é só um fantasma, mas a energia que restou de milhares de mentes humanas sendo esmagadas, dia após dia. É a personificação da dor que foi ignorada por tanto tempo. Vamos usar nossos equipamentos, medidores K2, gravadores de EVP, para tentar pegar alguma anomalia. Mas o mais importante é que vamos nos guiar pela história. A história vai nos levar até a escuridão. A entrada é sufocante. O ar é pesado, úmido. E o silêncio aqui é diferente. Não é de paz, é um silêncio cheio, como se guardasse todos os sons que já foram feitos neste lugar. Estamos na área administrativa, que dava para os primeiros pavilhões. Segundo os registros, era aqui que as famílias se despediam dos seus parentes. Ou, na maioria das vezes, onde as pessoas eram simplesmente largadas, sem documentos, para serem esquecidas. É impossível não lembrar do experimento de Rosenhan, de 1973, quando pesquisadores saudáveis se internaram em hospitais psiquiátricos só dizendo que ouviam vozes. Uma vez com o rótulo de doentes, tudo o que eles faziam era visto por essa lente. Eram tratados como se não fossem mais humanos. Aqui em Barbacena, essa desumanização era a regra. Os pacientes andavam nus, dormiam em palha no chão gelado e comiam restos. O que é isso? Meu K2 está piscando. Bem aqui, na frente da porta deste quarto. Não tem nenhuma fiação elétrica ativa aqui. Tudo foi cortado há décadas. Vamos tentar uma sessão de EVP. Tem alguém aqui com a gente? Alguém que foi deixado neste quarto? Você pode nos dizer o seu nome? Vamos em frente. A gente escuta essa gravação depois num lugar controlado. A sensação aqui é de que estamos sendo observados o tempo todo. Cada porta escura parece um par de olhos. As pessoas aqui não perdiam só a liberdade, perdiam o nome, a identidade. Eram rebatizadas pelos funcionários, às vezes com nomes de animais, e suas roupas trocadas por trapos. Se a alma de alguém está ligada à sua identidade, o que acontece quando essa identidade é destruída? Talvez seja isso que ficou aqui. Fragmentos de identidades perdidas, procurando um nome.
Paramos um pouco para revisar o áudio que gravamos agora há pouco. No meio do silêncio e dos nossos passos, tem mais alguma coisa. Um ruído bem baixo, quase impossível de ouvir. Frio. A palavra é frio. Parece uma voz de mulher. Muitos dos pacientes aqui morriam de hipotermia nas noites geladas de Barbacena, forçados a dormir com pouca ou nenhuma roupa. Isso não é só uma coincidência, é uma confirmação. A história está literalmente falando com a gente. Isso valida a lenda e, mais ainda, aumenta o perigo. Não estamos só em um prédio abandonado. Estamos num lugar onde as memórias têm voz. De agora em diante, o objetivo muda. Não estamos mais só procurando. Estamos seguindo essa voz. Precisamos ir mais fundo, para os pavilhões onde as condições eram ainda piores, onde o frio não era do clima, era humano. Nossa missão agora é achar a fonte dessa dor. Estamos descendo para os níveis inferiores. Os corredores aqui são mais estreitos, mais escuros. O cheiro de mofo e podridão é quase insuportável. Essa área, segundo as plantas, tinha as celas de punição e os quartos onde aplicavam os tratamentos mais pesados. A terapia de eletrochoque era usada aqui não como um procedimento médico, mas como castigo. Sobreviventes contam que as sessões eram aplicadas sem anestesia, com os pacientes totalmente conscientes, por qualquer motivo, de um ato de rebeldia a uma simples travessura. É o tipo de dor que fica impregnada num lugar. Uma dor que mistura o físico, o elétrico e o psicológico. Ouviram isso? Foi um arrastar. Parecia metal no concreto. Veio do fim do corredor. A tensão entre nós está pesada. Cada som, cada sombra das nossas lanternas parece uma ameaça. A gente conversa menos, só o essencial. Ninguém quer admitir, mas todos sentimos a mesma coisa. O ar está ficando mais denso, mais carregado. Estamos chegando perto de algo. Relatos paranormais de outros hospitais falam de gente-sombra e aparições. Mas aqui, a sensação é outra. Não parece um espírito só. É algo difuso, uma presença coletiva. É a sombra de Jung, mas não de uma pessoa, e sim a sombra de um sistema inteiro, de uma sociedade que decidiu que algumas vidas não valiam nada. A energia que sentimos aqui é a manifestação dessa decisão brutal. A cada passo, o Catidoina pisca mais rápido. Está nos guiando para aquela última porta, no fim do corredor. É esta sala. Os registros dizem que este era um dos piores lugares, uma solitária, sem janelas, onde os pacientes ficavam por dias, às vezes semanas. O epicentro. Assim que entramos, todos os equipamentos começaram a pirar. A luz da minha câmera principal está piscando. As baterias que estavam cheias estão morrendo. E o K2 enlouqueceu. Está no máximo, um som agudo e sem parar. Que foi isso? A porta do pavilhão. A gente deixou ela aberta. Não tem corrente de ar aqui embaixo. Olhem, naquele canto. Você viu? Viu? Estava ali. Não era uma sombra de luz. Era sólida. Tinha forma. Uma massa de escuridão. A câmera reserva pegou. É isso. É a manifestação. Não tem rosto. Não tem identidade. É a soma de todo o sofrimento que aconteceu aqui. É a agonia em forma física. Não há comunicação, não há inteligência. Só dor. Uma dor crua, esmagadora que está afetando a própria realidade deste lugar. Precisamos sair. Agora! Vamos, 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 para a saída! Não olha para trás, só corre! Conseguimos sair! Estamos seguros! O que aconteceu lá dentro? Não foi só um barulho ou uma sensação. Foi um confronto. Aquela forma escura não parecia hostil. Era só dor. Era a representação de 60.000 almas gritando ao mesmo tempo. O Hospital Colônia de Barbacena não é assombrado por fantasmas. Ele é assombrado pela sua própria história. Uma história que o Brasil tentou esquecer, mas que as paredes se recusam a deixar morrer. Nós viemos aqui para encontrar a sombra no hospital psiquiátrico e nós a encontramos. A evidência que capturamos, em áudio e vídeo,
fala por si. Mas a verdadeira prova não está nos nossos equipamentos. Está na história deste lugar, marcada por tortura, negligência e um extermínio silencioso. Hoje, parte do complexo abriga o Museu da Loucura, um esforço para que essa história nunca seja esquecida. Nossa investigação termina aqui, mas a reflexão está só começando. O que acontece quando a dor humana é tão profunda que deixa uma cicatriz permanente no mundo? E quantas outras sombras existem por aí, em lugares que a história esqueceu? Queremos saber a sua opinião. O que você acha que nós capturamos naquela sala? Deixe seu comentário. E se você acredita que lugares como este devem ser lembrados, compartilhe este vídeo.